Olá, tudo bem? Sou o professor Assis Carneiro, dando continuidade à nossa série de aulas Matemática Essencial. Na aula de hoje vamos abordar o tema regra de 3. Nós temos a regra de 3 simples e a regra de 3 composta. Então vamos iniciar com a regra de 3 simples. O que vem a ser a regra de 3 simples? É uma aplicação direta da propriedade fundamental das proporções há exatamente duas grandezas, ou seja, você vai ter a igualdade de duas razões, quando são conhecidos três termos e se deseja encontrar o quarto termo. Vejamos o exemplo que facilitará a compreensão. Na proporção 12 está para 72, assim como 25 está para x, calcule o valor de x. Então, nós temos a proporção. Você pode simplificar, se você desejar, né? Se não quiser, mas simplificando facilita muito. Vamos simplificar. 12 está para 72, assim como 25 está para x. Se você observar essa primeira fração, dá para simplificar logo por 12. Certo? 12 dividido por 12 é igual a 1. E 72 dividido por 12 dá 6. Vai ficar 1 sexto. 1 está para 6, assim como 25 está para x. Aqui você aplica a propriedade fundamental das proporções. Então, 1 vezes x é igual a 6 vezes 25. 1 vezes x é x. 6 vezes 25 dá 150. E assim encontramos o valor desejado, ok? Sempre que possível, simplifique a fração. Exemplo 2. Uma mãe deseja saber a dosagem de remédio que precisa dar a seu filho de 25 kg de massa corporal. Ela sabe que a quantidade de gotas depende da massa corporal. Se ela, que tem 65 kg, toma 39 gotas do medicamento, mantendo a mesma proporção, quantas gotas deverá tomar seu filho? Então, vamos começar com a mãe. A mãe, ela tem 65 kg de massa corporal e ela toma 39 gotas do medicamento. O filho tem 25 kg de massa corporal e vai tomar Y gotas de medicamento. Vamos ver se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcional. Aqui é o sentido do crescimento, né? Vamos ver aqui. Se ela com a massa de 65 kg toma 39, o filho com a massa de 25 vai tomar menos, então vai ser no mesmo sentido. Ou seja, essas duas grandezas são diretamente proporcional. Então é só você arrumar a proporção. 65 está para 25, assim como 39 está para y. Aqui você pode simplificar essa primeira fração por 5. E aí você terá a seguinte razão. 25 dividido por 5 vai dar 5. 65 dividido por 5 vai dar 13. Igual a 39 sobre y. Isso implica que o y é igual a 15. Significa que ela irá administrar ao filho 15 gotas do medicamento, ok? Vejamos agora a regra de 3 composta. A regra de 3 composta
é a aplicação da propriedade fundamental das proporções a mais de duas grandezas, analisando a proporcionalidade de cada uma delas. Certo? Então, quando você tiver mais de duas grandezas, a gente diz que essa regra de 3 é composta. Então, vamos lá. Primeiro exemplo. Dona Lúcia decidiu produzir ovos de chocolate para vender na Páscoa. Ela e suas duas filhas, trabalhando 3 dias por semana, produzem 180 ovos. Se ela convidar mais duas pessoas para ajudar e trabalhar um dia a mais por semana, quantos ovos serão produzidos? E aqui nós então temos 3 grandezas. Ó. Quantidade de pessoas, dias trabalhados por semana e a quantidade de ovos produzidos na semana, certo? Então vamos preencher aqui a nossa análise. Se as pessoas correspondem a Dona Lúcia e suas duas filhas, então equivale a 3 pessoas. Elas trabalham 3 dias por semana e produzem 180 ovos. Se ela convidar mais 2 pessoas, as 3 que já tinham mais as 2, agora serão 5 pessoas. E trabalharem um dia a mais, se elas trabalham 3, passarão a trabalhar 4 dias. Quantos ovos? Vamos chamar de X a quantidade de ovos. Agora vamos analisar a questão da proporcionalidade, tá certo? Vamos colocar que o sentido da seta seja esse, porque o objetivo é aumentar a produtividade, né? Vamos lá. Vamos ver se o sentido, analisar de duas em duas, se o sentido dessa seta vai ser o mesmo dessa daqui. Se eu trabalhando 3 dias por semana consigo produzir 180 ovos, eu trabalhando 4 dias eu vou produzir mais ovos. Então isso aqui vai ser também diretamente proporcional. Vamos analisar a quantidade de pessoas e a quantidade de ovos. Se eu tenho 3 pessoas que produzem 180 ovos, se eu aumentar para 5, vão produzir mais ovos. Então, também, no mesmo sentido, diretamente proporcional. Então, as 3 grandezas são diretamente proporcionais. Vamos agora montar a proporção. Você inicia com a razão que possui a incógnita, 180 sobre x. E vai ser igual ao produto das outras razões. Se sobrarem 2, você vai fazer o produto das 2 que sobrarem. Se sobrarem 3, vai fazer o produto das 3. Como aqui sobraram 2, você vai colocar. Se está no mesmo sentido, você coloca a razão sem inverter. Se por acaso o sentido fosse contrário, você inverteria a razão. Inverteria a fração. Como resolver então? Aqui é só você fazer o produto dessas duas frações. Então aqui você vai ter 180 está para x, e aqui você vai multiplicar 3 vezes 3, 9, 5 vezes 4, 20. E aqui você vai aplicar a propriedade fundamental das proporções. 9 vezes x, o produto dos meios, é igual ao produto dos extremos. 2 vezes 18, 36, os dois zero. Então, o nosso x aqui, isolando o x, vai ser igual a 3.600 dividido para 9. Se você dividir 3.600 para 9, que vai dar 400 ovos, né? De Páscoa em uma semana. Ok? No exemplo 2 temos o seguinte: para encher um tanque de água do condomínio, 5 torneiras levam exatamente 9 horas. Supondo que a vazão das torneiras seja sempre a mesma, quanto tempo levaria o enchimento de 2 tanques iguais a esse, se fossem apenas 3 torneiras? Então você percebe que, além de aumentar a quantidade de tanques, eu diminui a torneira. Então realmente se espera que o tempo seja maior. Mas que tempo é esse? Então vamos montar a proporção. Eu tenho 3 grandezas aqui nesse problema: tanques, a quantidade de tanques, a quantidade de torneiras e o tempo gasto para encher os tanques. Foi dado que um tanque, 5 torneiras, enchem em 9 horas.
E 2 tanques, 3 torneiras, vai encher em quantas horas? Chamamos de Y aqui. Vamos montar aqui o sentido da seta. Eu espero que esse tempo vá aumentar, então eu coloquei o sentido da seta aqui para baixo. Vamos analisar a torneira e tempo. 5 torneiras levam 9 horas. Se eu diminuir para 3 torneiras, aumentará o tempo, com certeza mais que 9. Então o sentido vai ser invertido, ó. Porque quanto menos torneiras eu vou gastar mais horas. Agora vamos analisar tanques e tempo. Um tanque, para encher um tanque eu levo 9 horas. Para encher 2 eu vou levar muito mais tempo. Então aqui é o mesmo sentido da seta tanques e tempo. Agora montando a proporção. 9 está para y, sempre eu vou iniciar pela incógnita, igual o produto das outras duas frações. Com um detalhe, a fração torneira eu vou ter que inverter ela porque ela tem um sentido invertido, ó. Então, o 3 denominador vai para numerador e o 5 numerador vai para denominador. Como a fração 1 sobre 2, que são os tanques, não é o mesmo sentido de tempo, então você deixa no mesmo sentido, sem inverter. Então, 9 está para y, 3 vezes 1 é 3, 5 vezes 2, 10. Aplicando aqui a propriedade fundamental das proporções, 3 vezes y, 3y, 9 vezes 10. 9 vezes 10, 90. O 3 que está multiplicando passa dividindo. 90 dividido por 3, 30. Então, a gente queria saber quantas horas iria demorar. Se nessa situação vão ser necessárias 30 horas para encherem os 2 tanques. E é isso, pessoal. Encerramos mais uma aula da nossa série de aulas. Gostou? Dá um joinha, se inscreve no canal, compartilha e até a próxima aula.